Aqui a pergunta é muito interessante. Faz uma série de comentários, eu me lembro bem da carta, e pergunta o seguinte: gostaria que eu colocasse para em público o problema do afloramento de bases intraterrestres. Essa pessoa trabalhou muito tempo em escavações de minas e já disse que teve a não sei quantos metros abaixo do solo, e que já visitou muitas grutas e cavernas, enfim, que já leu muitos livros sobre isso, e ele fica admirado pelo fato dele, apesar de ser um homem voltado profissionalmente às profundezas, de que ele nunca viu nada, né? Nunca soube de nada no seu meio mesmo sobre esse tipo de coisa. Existência de coisas embaixo, de povos, etc. Nós tínhamos que discutir a profundidade física em que ocorrem essas civilizações subterrâneas, mas é bom também, e foi o que eu disse para ele na carta, mandei ele procurar determinada pessoa que tinha testemunhos concretos de que espeleologistas mineiros deram de cara, descendo em algumas fossas aqui em Minas Gerais, dentro de caverna, deram de caras com criaturas de grandes olhos, abertos, grudadas nas paredes, em grande quantidade, olhando os camaradas descer, né? Quem são esses caras? São abissais, né? São seres, almas grupos humanas ainda, humanos, mas ainda na fase alma-grupo, eles vão evoluir até ultrapassar um determinado estágio, quando as suas configurações monádicas começam a apresentar já cadeias fechadas de ionas. Aí ele dá um salto incrível e passa a ser o que nós chamamos de intraterrestres propriamente ditos, né? Quer dizer, já são civilizações mais organizadas. Para quem voou agora com o que eu disse, vocês lembram que a mônada humana, ela é composta de 7 ionas polarizados, né? A criatura humana nasce, ela chega ao tronco central do reino humano vindo da periferia do tronco, né? Toda essa fase em que ela vem até chegar aqui, os indivíduos não são indivíduos, quer dizer, os seres não são individualizados. O seu espírito se dissolve cada vez que há o desencarne e recompõe-se para compor uma nova criatura que nasce num corpo biologicamente mais avançado, numa raça mais evoluída, para ele poder continuar o seu salto. Esses ionas que são soltos, só se agrupam em cada existência física, um dia eles vão se agrupar definitivamente, formando uma unidade que não se desmancha mais, portanto o indivíduo, que é justamente a característica dos seres humanos do tronco central. Os arquetipais são indivíduos. Nós, aqui todos como arquetipais, a nossa mônada já não vai mais se desagregar, ela permanece unida, os nossos 7 ionas já são nossos, somos nós, né? E nós evoluímos agora como indivíduo. Mas nessa fase intra, o início das pontinhas aqui, nós temos as cadeias abertas, isto é, os ionas são organizados um atrás do outro, assim, ou em cruz, etc., de modo que não forma cadeias fechadas, quer dizer, os ionas não formam triângulos, nem quadrados, nem pentágonos, nem hexágonos. São ionas ordenados ou agenciados linearmente. Esses seres são chamados abissais. No momento em que os ionas se agregam e formam a primeira cadeia fechada, que é um triângulo, quer dizer, 3 ionas e mais um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, já ainda lineares, mas formam a primeira configuração assim, nós temos aí o primeiro, vamos dizer assim, humanoide, né? Conforme a nomenclatura dos ufólogos, né? Esses que têm essa forma e essa aparência muito semelhante à nossa. E que são humanos também, claro, mas são chamados de humanoides. Normalmente são de pequena estatura, né? Depois, quando aparece o primeiro iona central, numa estrutura fechada, ocorre o fenômeno dos cíclopes, né? Que tem vários tipos pequenos, até que chega um cíclope importante, que é aquele que tem, a mônada dele é um pentágono, né? Com mais um iona no centro e um iona para cima, né? No pentágono. Esse é o símbolo da mônada dos grandes cíclopes construtores do universo, quer dizer, aqueles que remexem com os sistemas solares e que nos ajudaram aqui no passado remoto
pela sua fantástica capacidade de engenharia cósmica. São criaturas humanas que estão na iminência da individualização completa. Eles ainda têm, né, vamos dizer, parte deles ainda é meio alma-grupo. Só mesmo no tronco central, quando existe um iona centrado e 6 ionas de fora, é que nós temos o arquétipo do reino, que é o nosso modelo, né? O modelo que nós já temos, felizmente. Bom, então ele pergunta a pergunta dele, eu acho que tomara que ele encontre a resposta quando entrar em contato com essa pessoa que eu sugeri, que tem esses testemunhos. Já, infelizmente, ele não teve pessoalmente, mas há muitos casos no Brasil, os próprios Vilas Boas me falaram pessoalmente, os irmãos Vilas Boas, de que os índios conhecem esses povos subterrâneos, tanto os primitivos quanto aqueles que ajudam eles na agricultura e no conhecimento, domínio das ervas medicinais da floresta. E há outros casos, deixa eu ver se eu me lembro, em Curitiba eu soube de um trabalho também estranho, de uma área reservada pela Força Aérea, que fica também aqui em território mineiro, em que depois de você descer várias galerias, você encontra uma placa lá, Área de Segurança Nacional. O que uma placa de Área de Segurança Nacional vai fazer? Esse é um pesquisador, ele está escrevendo uma matéria bombástica sobre essa descoberta, onde existe patrulheiros, se não me engano, da Força Aérea Brasileira, na região onde fica essa caverna, num sítio qualquer arqueológico aqui de Minas, que eu não sei onde é que fica. Hã? Não sei, ô Zilda. Ele promete publicar essa matéria na revista Realismo Fantástico, e espero que seja uma matéria bombástica mesmo. Ele disse que obteve informações muito interessantes. E essa placa da Força Aérea está lá no fundo da caverna. E segundo os levantamentos que ele conseguiu fazer, é um local que escavações oficiais chegaram e deram de cara com regiões com atmosfera luminescente, e onde encontraram gente e viram paus primitivos, e aquilo ia fundo, era uma cadeia de vida, de estrutura gigantesca. Fecharam, selaram com concreto e botaram uma placa. Vamos ver se isso tudo tem procedência, mas de qualquer forma ele não teria descoberto, quer dizer, a Força Aérea não descobriu nada de novo. Quer dizer, há muitas outras situações no mundo que se sabe que já se deu de cara com essa realidade subterrânea no mundo. Bom, e ele pergunta também se essas bases que os extraterrestres constroem no interior das montanhas, se eventualmente elas podem aflorar na superfície e depois desaparecer. Porque ele viu muitas pontas de tubos saindo aqui numa região da Serra do Cipó, que eles disseram lá o nome, que fica mais para o lado como é que chama a terra da avó Amazilis lá? Terra do poeta lá, o Drummond? Itabira, lá para o lado de Itabira. Ele disse que via torres que estavam saindo fora, né, de onde saíam luzes, e depois, quando ele foi em outras ocasiões, no ponto da estrada para rever as torres com binóculo, as torres não estavam mais lá. Depois ele obteve testemunho de que as torres de vez em quando apareciam lá. Então ele ficou grilado. Então ele me pergunta se essas coisas não poderiam ser afloramentos, quer dizer, como se existindo bases subterrâneas, os ETs de vez em quando soltassem para fora espigões de alguma coisa, para efeito de trabalhos que ele tem que fazer na superfície. Eu nunca tinha visto coisa parecida, mas é uma coisa perfeitamente possível, né? Há bases de ETs que estão praticamente na superfície, quase semi-afloradas, né? E algumas outras afloradas mesmo. Nos Andes, uma comunidade venezuelana, que uma vez escreveu uma carta para mim, através da professora Emília Cambria, eles falaram de bases que afloram, que estão na superfície. Quando a neve degela em algumas regiões, está lá toda a estrutura de construções estranhas, que não são arqueológicas, porque apresentam partes de um metal polido branco, né, de onde saem naves, né, em formas, sobretudo, de esferas. Isso tudo são mistérios que a humanidade certamente um dia vai poder saber, sem a gente fazer filas de turismo, né, para destruir esses locais, jogando latinha de Coca-Cola para todo lado, para ficar vendo essas coisas. Eu acho que o mundo tem que crescer muito para compreender e para ter respeito, né, sobre esses outros povos. Porque conforme aqueles ETs que sequestraram Lula e Oswald,
essa pianista do Rio de Janeiro, eles falaram, estamos aqui há muito mais tempo do que vocês. Portanto, é possível que nós temos povos, certamente temos povos intraterrestres aqui que não são de origem da Terra e que já se estabeleceram na Terra muito antes de iniciarmos o projeto atual, né? Dessa humanidade, muito mais antigas. E o que você falou, Zilda? Muito antes, né? Muito antes de Adão e Eva, porque quando começaram o projeto de fabricar o Adão e a Eva, né, com toda aquela complicação que deu, vocês podem ver isso lá nas tradições sumerianas, houve toda a implantação da Terra, o aumento do próprio tamanho do planeta, que foi feito antes, o nascimento dos mares, né? Tem um poema que fala, que é muito bonito, o encontro dos lagos, né? Dos veios d'água que estavam se formando, iam se juntando e formando nos vales, nos fundos dos vales, com grande quantidade de vapor, porque essa água chegava justamente nas regiões onde estava havendo erupção de matéria continuamente, porque a Terra gera matéria, ela traz a matéria do nível hiperfísico e se consolida em nível físico, acontecendo o átomo físico, né, entre aspas, o átomo que nós conhecemos, que forma a nossa matéria física, essa matéria é fabricada no interior da Terra por pressão da energética solar. Então a mônada da Terra, ela é um cadinho onde se fabrica matéria. Essa matéria chega na superfície incandescente, né, através das grandes frestas do movimento da atividade vulcânica, sísmica embaixo, e vai saindo. Se vocês viram o filme do Jacques Cousteau sobre a costura atlântida, é um negócio fantástico. No meio do Atlântico tem uma espécie de uma estranha cordilheira, formando uma grande cobra, que vai desde a América do Norte até a América do Sul, entre os continentes europeus e africanos e o continente americano. Lá no meio, exatamente na linha de ruptura daquele negócio, no fundo do mar você vê fogo, né? As pedras saindo e se mantendo vermelhas apesar do mar. Só depois de um tempo é que elas apagam, né? É uma região de altíssima pressão e onde continuamente ele mostra a velocidade com que o chão do Atlântico sobe. Vejam esses filmes, é disponível nas casas de vídeo, principalmente naquelas que tem sessões de documentário científico, é muito interessante. Vocês podem ver perfeitamente essas imagens fantásticas da atividade embaixo do Oceano Atlântico levantando. Aí a gente lembra das profecias de Edgar Cayce, né? A Atlântida voltará à superfície. E pelos cálculos, não demoraria muito que alguma coisa já começasse a aflorar acima do Oceano Atlântico. Você imagina a movimentação e reacomodação de águas que esse movimento de fundo de oceano está fazendo. A gente acha que o planeta é parado, né? Que parado na atividade é fantástico, né? Então aí as áreas de atrito das tectônicas agora voltaram a incomodar toda a comunidade científica de geofísicos, porque eles descobriram que o tal El Niño, né, é uma região lá perto da Venezuela, no Pacífico, né, é uma região onde o movimento tectônico de placa destacou uma espécie de uma rolha, uma roldana, né? É como se ali houvesse um movimento de placas, aonde entre elas formou-se um nódulo que não se destrói e serve como se fosse uma roda entre as duas, né? É uma região que ficou como se fosse uma ilha entre dois segmentos que estão tentando se deslocar, formando uma região de alto atrito em níveis profundos, que tem repercussões na toda a temperatura do mar naquele ponto, e o satélite, já tem um satélite estacionário americano em cima desse ponto, chamado El Niño, né, que está causando perturbações climáticas no mundo inteiro, principalmente as secas aqui no Brasil, as secas no Nordeste e as enchentes no Sul. Já faz parte de uma transformação do clima terrestre que se acelera agora de maneira extraordinária e que vai ser justamente aquilo que os espaciais falam, que será a causa do colapso da economia, com a paralisação do abastecimento dos grandes centros urbanos por força das condições climáticas do mundo, né, que vão impedir, de repente, acidentalmente, geração de energia e vão arrancar as linhas de transmissão e o conserto delas vai ser se complicado pela parafunda da situação que se cria a partir desse transtorno. Então, considero a questão dos afloramentos de base, essa carta muito interessante, é um profissional muito competente, eu vi pela terminologia dele, um homem que conhece muito a sua área,
E eu espero que um dia, né, ele dê de cara, né, cavando buraco por aí, ele dê de cara com essas realidades. Quem sabe, se tiver que acontecer isso na vida dele, tudo bem. Mas, de qualquer forma, ele dificilmente revelará isso, poderá revelar isso, na medida em que são coisas que ele vai sentir certamente que deverão ser guardadas ainda por algum tempo.